Vamos lá, gente. Vamos falar da primeira semifinal da Copa do Mundo do Catar. E começando antes de tudo, pedindo perdão um pouco pela voz, porque não tá muito legal. Passei alguns dias complicados, inclusive por isso não teve vídeo no domingo e tal, sobre a vitória da França, sobre a vitória de Marrocos. Mas vamos tentando voltar aos pouquinhos. Falar de Argentina e Croácia. Um jogo que tem favorito, mas a gente já sabe que a Croácia é amplamente capaz de derrotar favoritos. De um lado a gente tem uma Argentina que recuperou a confiança em alguns momentos durante essa Copa do Mundo, mas que eu acho que essa confiança vem muito antes disso. A Argentina começa a lapidar esse caminho para essa Copa do Mundo, na minha visão, no Maracanã. Vencendo a seleção brasileira com aquele gol do Di Maria, ganhando a Copa América, um título que não vinha há mais de 20 anos, o primeiro título de Lionel Messi com a camisa da seleção. E ali você tem a consolidação do trabalho do Scaloni como um técnico que mudou a Argentina de patamar, recuperou a confiança argentina, recuperou a competitividade da seleção argentina, fez um esquema pautado para o Messi para aproveitar o que ele tem de melhor nessa fase inicial do fim da carreira dele, não dando responsabilidade defensiva, deixando ele ficar confortável, à vontade, com liberdade, e 10 soldados em volta dele dando a vida por ele. E isso basicamente possibilita que o Messi esteja sempre um passo à frente no momento da criação, porque ele se poupa para isso, porque ele estuda o jogo dentro do campo para isso, para achar os melhores espaços, para entender a movimentação dos companheiros e ficar atento a tudo. E assim a Argentina, que recupera confiança lá na Copa América, vem para a Copa do Mundo, tem um abalo já no início, na derrota contra a Arábia Saudita, mas no grupo ainda assim consegue se recuperar, mostra um mental muito forte, uma seleção que, além de toda a característica argentina dos jogos com raça, com em alguns momentos sendo sujos, como eu já defendi isso aqui em alguns momentos, mostra um mental forte de se recuperar a tempo, de vencer México e Polônia, e aí vem pro mata-mata, tem outra pancada, que é contra a Holanda, sofre um empate em 2-2, mas ao contrário da seleção brasileira, por exemplo, por mais que em contextos diferentes, a Argentina sofre empate, que é o que o Brasil sofreu, mas tem mais tempo, o Brasil só tinha 4 minutos, a Argentina tinha 30 pela frente, teve uma pausa muito importante, só que ainda assim mostra que nesse curto período de tempo conseguiu se recuperar e pressionar a Holanda, tomar as rédeas do jogo, e isso é uma grande característica desse time, além de Messi, além da fase excelente que ele está vivendo, da criação, da capacidade inventiva, da habilidade. A gente tem uma seleção muito forte mentalmente, com jogadores experientes, com jogadores que estão unidos em prol desse objetivo e que todos querem não só ter o título para eles e para a seleção, mas pelo Messi. Você vê Emiliano Martínez dando entrevistas falando que fica mais feliz às vezes pelo Messi do que por ele. Você vê os companheiros, outros companheiros falando que o Messi merece demais título, que eles vão lutar por isso, também por ele. É um time muito coeso, muito consistente, que tem essa característica de entregar para o Messi e contar com o poder criativo dele, que a gente sabe que é imenso, mas que também tem outros pontos importantes a serem explorados. Você tem jogadores como Julián Álvares, você tem o Di Maria, você tem o Dybala que não entrou em campo, mas que tá ali, você tem o Lautaro Martínez que perde gols, mas é muito criativo, se doa muito em campo. Aí você tem Alejandro Gomes, você tem o meio campo com Enzo Fernandes, você tem peças ali variando na defesa. É um time consistente, com um modelo de jogo bem adequado, que consegue se defender muito bem quando é necessário se defender. Esse jogo contra a Holanda para mim foi um ponto fora da curva, eu não esperava que eles fossem sofrer aquele empate, mas que também consegue dominar um jogo quando necessário, assim como foi contra a Holanda, em alguns momentos a Argentina anulando completamente o time holandês, se colocando no ataque, pressionando o adversário, encurralando o adversário. Equipe muito difícil de ser batida e que a Croácia vai ter essa missão, que a gente sabe basicamente como a Croácia vai se portar. O jogo tem tudo para ser ataque contra a defesa a maior parte do tempo. A Argentina vai tomar as rédeas da partida, assim como fez com a Holanda, eu imagino que venha a ser assim, e a Croácia vai jogar como jogo contra o Brasil, explorando uma oportunidade, e essa única pode ser fatal. Tem jogadores de velocidade pelos lados do campo, um meio campo que pode ser a peça-chave desse jogo. Assim como foi contra a seleção brasileira, a Croácia dominou o meio campo, a Croácia tomou o meio campo da seleção. Assim, a partida que fez o Kovacic, o que jogou o Modric, a gente sabe do que ele é capaz. O que jogou também o Brozovic muito bem na partida foi um absurdo. Os três assim, a sintonia perfeita,
defendendo e atacando, saindo de pressão, eles roubavam a bola e saíam tocando contra a pressão alta da seleção brasileira, se encontrando e saindo com segurança. E aí você tem o Juranovic na lateral direita para sair em velocidade no ataque, para acompanhar o ponta direita. Você tem o Perisic do lado esquerdo fechando também. E na frente você pode ter o Kramaric ou o Petkovic, que foi o algoz da seleção brasileira, como esses caras novos, mais fixos, principalmente o Petkovic, para explorar a jogada em velocidade pelo lado e cruzamento para a área, para esses caras tentarem definir. É uma Croácia que vai jogar por uma bola novamente e tem capacidade, sim, por mais que seja a zebra, por mais que seja o time que não tem o mesmo nível de talento, mas é uma zebra que, diferentemente de Marrocos, tem mais qualidade em peças individuais, assim, em maior número. Você tem Modric, que é um craque, para mim, genial. Você tem Kovacic, você tem Brozovic, você tem Perisic, tem o Livakovic, que pode ser muito importante, fez 6 defesas difíceis na Copa, 4 contra o Brasil, tá vindo com confiança, pegando pênalti. Talvez seja o goleiro que mais fez defesas na Copa no geral. Aí você tem ali o Gvardiol jogando muito na defesa. Ponto importantíssimo que pode fazer diferença nesse jogo para mim, acho que no geral, é o meio campo. Porque se o ponto forte da Croácia é esse, a Argentina precisa muito de meio campo frágil do adversário para fazer a sua melhor peça funcionar. O Messi ele tem uma missão interessante de explorar e conseguir fazer o jogo dele contra esse meio campo, porque ele sai dali em busca da direção do gol para achar um passe, para achar uma finalização, e o trio de meio campo vai ter que, obviamente, segurar esse cara, assim como eles fizeram com o Neymar. A maior parte do tempo, o Neymar conseguiu encontrar um e fazer um gol na prorrogação. O Messi vem com confiança para isso, e Modric, Brozovic e Kovacic vão ter que correr muito e cobrir muito campo para evitar isso. Mas o Messi não tem um fator a mais, né? Qualquer brecha, não só ele parte para a finalização, mas ele encontra um passe para servir um companheiro. Um jogo que promete ser interessante, eu acho que vai ser uma baita de uma partida. Esperemos, daqui a pouco vai começar. Palpite, cara, eu particularmente acho que a gente não vai passar, porque o ponto que foi o diferencial na partida entre Brasil e Croácia foi, além do meio campo, além de toda a questão tática, o mental. O Brasil não teve o mental necessário para bater a Croácia, para resistir, para aguentar com eles 4 minutinhos. Faltou psicológico, faltou entender o contexto do jogo. E a Argentina sabe muito fazer isso. Na Copa já deu exemplos disso, se recuperou na fase de grupos, se recuperou contra a Holanda sofrendo um empate, foi para a prorrogação com a confiança do outro lado e conseguiu inverter o jogo. Eles têm um mental muito forte, eles têm um psicológico pronto para esse tipo de jogo. E então isso complica um pouco para a Croácia também. Acho que eles passam, não é o que eu queria, mas vamos aguardar. No geral é isso, muito obrigado por assistir. Valeu, tamo junto. Comente aí o que você achou. Se inscreve no canal se você chegou agora. É isso. Tchau.